Olá, meu nome é Bianca Skov e você está no canal onde eu amo falar sobre coisas filosóficas, coisas que tocam o meu coração, sobre fotografia, antiguidades, sobre um pouquinho de história. O ano é 2001, um casal está no cartório, pois chegou o grande dia do seu casamento. Mas o noivo está apreensivo e chega no final do momento que é para ele assinar, ele diz que ele não quer mais se casar. Ora, há 7 anos aquela noiva se devotou àquele homem. Eram 7 anos de relacionamento para aquele homem ali chegar naquele momento e falar para ela que não queria mais casar com ela. Aconteceu alguma coisa. O que pode ter acontecido? Por que ele não quer mais se casar? Bom, esse é o início do lindo dorama, O Conto da Rosa. Esse dorama está na Viki, plataforma de conteúdos asiáticos de entretenimento. O que aconteceu para que esse rapaz ele não quisesse mais se casar? Bom, então vamos conhecer o motivo do qual ele não quis mais se casar. Sim, tem um nome, Imei Rose. Rose é uma linda moça. Rose é irmã do chefe desse rapaz. E ele leva Rose para fazer um estágio no seu trabalho de arquitetura. Porque Rose é uma estudante de artes, está para se formar e ela tem muito interesse em aprender mais, pois Rose é ambiciosa. Porém, Rose, tem apenas 22 anos e ela é imatura em relação ao amor. Rose, ela não tem responsabilidade pelo que ela faz ou causa no outro. Ela não se importa, pois ela não tem uma responsabilidade. Rose, ela se diverte em flertar, em paquerar, em ser cortejada, em ganhar presentes. Afinal de contas, ela é muito linda e tem muitos admiradores. No começo, a gente fica até meio assim com a Rose, porque realmente ela demonstra o que ela é. Uma pessoa imatura no amor, uma pessoa que ainda não sabe muito da vida ou não sofreu. Rose, então, vai fazer uma entrevista de emprego em uma galeria de arte. Ali ela conhece pessoas-chave que vão seguir ela por toda a vida. Uma delas vai se tornar a sua melhor amiga. E é muito legal a história dessa moça também. Diferentemente de Rose, essa outra moça, ela também é jovem, mas ela carrega um peso. Ela carrega um trauma no passado. E ela é uma mulher que, diferentemente da Rose, já é mais madura nas suas emoções. Então mostra depois, quando você for assistir o dorama, que ela já teve relacionamento, ela já sofreu. Então ela é uma pessoa que, por causa de condições que houveram na sua vida, fizeram com que ela ficasse uma pessoa mais sábia e mais madura, porém amarga. E aí ela vai, durante esse dorama, receber uma cura nas suas emoções. É tudo de bom. Rose é muito inteligente, então ela passa nessa entrevista. Além de inteligente, ela é espirituosa e ela sabe onde ela quer chegar. Ela tem ambição, ela quer melhorar, ela quer trabalhar. Os pais da Rose são acadêmicos, mas a Rose ela não sente que ela quer seguir essa área acadêmica, ela quer trabalhar. E aí nessa galeria de arte, ela começa a desenvolver isso. E aí ela vai conhecer o seu primeiro grande amor. Este primeiro amor é um amor muito bonito da Rose. Ele é uma pessoa totalmente devotada a ela. Ele é um rapaz que também tem um futuro muito promissor. E ele também está em busca dos seus objetivos. Porque em primeiro lugar está o trabalho. Só que aparece a Rose na sua vida. Assim também como a Rose. O seu objetivo principal era o trabalho, mas aparece esse rapaz na sua vida. Rose, como uma mulher apaixonada, como seu primeiro grande amor, ela está disposta a tudo. E ele está no momento da sua vida em que ele receber
uma proposta que pode mudar a sua trajetória e escolher entre a Rose, ele vai ficar em dúvida, pois, afinal de contas, aquela decisão pode mudar toda a sua vida. Esse primeiro amor é muito passional, é totalmente visceral. Há ciúmes, há briga, há desentendimento, há muito relacionamento íntimo entre os dois. Os dois são apaixonados um pelo outro, mas muitas vezes eles não conseguem se entender, porque Rose ainda é muito imatura. E ele não consegue entender esse momento de Rose. Chega um momento que esse relacionamento dos dois se torna insustentável, principalmente porque ele precisa ir embora, ele precisa ir para um outro país, onde ele vai aproveitar essa proposta e vai passar por testes. A princípio, Rose fica desesperada, porque ela não sabe viver sem aquele homem. Aquele homem se torna o centro da sua vida. E o foco que era antes, o seu trabalho, o seu eu pessoal, que era tão carismático e tão predominante, fica abafado em relação a esse relacionamento. Só que começa a entrar um conflito, porque se ele pensa no trabalho dele e no futuro dele, ela também tem que pensar no trabalho e no futuro dela. E muitas vezes parece que o dela, por ser mulher, por ser talvez algo menor, é mais insignificante aos olhos dele. E aí, o interessante nessa série é a evolução da tecnologia. Você se lembra que eu estava falando de 2001, né? Rose tinha 20 e poucos anos, 22 anos. E ali vai mostrando a evolução da tecnologia, porque a série chega até os dias de hoje. Então a gente começa a perceber, eu não sei se você já namorou à distância, mas aquele relacionamento à distância, onde a gente conversava pelos chats, onde tinha o MSN, onde os celulares eram muito Nokias, né, pequenos, assim, eram por mensagens. Gente, mostra isso muito bem. A série dá um enfoque muito legal, histórico nesse sentido. Você que já namorou à distância, você sabe como é difícil. A pessoa que está ali, por mais que as duas se amem, ela começa a ter outros interesses. Ela começa a ampliar o seu círculo de amizades. E o rapaz, ele estava num ambiente novo, um país novo, onde ele estava conhecendo pessoas porque elas seriam importantes para a sua carreira. E Rose continuava no mesmo lugar. Rose continuava ali, à espera. E essa espera foi se tornando insustentável. Foi se tornando muito difícil. E assim, com as pressões da vida que acontecem com todos nós, os dois terminam o relacionamento. Mas o mais interessante é que quando que vira essa chave na cabeça da Rose? Quando ela vai e pede uma licença do seu trabalho, ela abnega algo dela para ela ir ao encontro dele, porque ele não poderia vir, ele nunca podia vir, porque ele estava sempre ocupado. Afinal de contas, aquela proposta era a proposta da vida dele. E aí, quando Rose chega, ele fica tão feliz. Os dois têm aquela química muito forte. Os dois se amam, os dois são apaixonados um pelo outro. Mas o telefone toca. E assim, durante todo o período que Rose passa com aquele homem, ele fica no celular trabalhando. Ele não dá atenção devida a Rose, porque o trabalho é mais importante. Só que ele não percebe isso. Demora a cair a ficha. Sabe, há um momento muito importante onde eles estão numa mesa e ele fala para ela escolher o que ela quer comer. E ela escolhe ostras com vinho branco. E é um prato que é um prato demorado. Ele vira para ela e fala: Rose, nós não temos tempo para comer isso. Sendo que ele tinha falado para ela que ele tinha pedido uma folga e ele
teria aquele dia inteiro para ficar com ela, para dar para ela. Só que isso não era verdade. Ele estava ali, mas ele não estava inteiro ali. Ele estava só a presença. A cabeça dele estava no trabalho. E aí, depois que ele fala isso, ele fala, vamos pedir então sanduíches? Porque são mais rápidos. Rose aceita, mas ela tá entendendo tudo. Aquilo começa a cair como uma pedra sobre a mente dela. Ela começa a entender que há um problema ali de foco e de prioridades. Quando ela volta, ela tem uma virada de chave. Ela tem esse tique que muitas vezes nós temos várias vezes durante a nossa vida. Uma epifania. De repente, Rose entende que não tem jeito de continuar aquele relacionamento mais. Os dois, por mais que se amem, não conseguem mais ficar juntos. Porque ainda para piorar, ele fala para ela que ele precisa ficar mais 5 anos para conseguir um visto permanente. Rose iria esperar mais 5 anos? Será que vale a pena? Será que vale a pena você esperar por um amor que você não se sente plenamente correspondido? Será que vale a pena esperar por um relacionamento onde a pessoa ela se coloca sempre em primeiro lugar e não pensa também no bem-estar da outra? Ou diminui o valor daquela outra e do que ela faz e do que ela é porque o dele é mais promissor? É isso que acontece. Rose termina e esse término é muito pesado para ela. É um término onde Rose sofre muito. Ela sofre demais. Quem não sofreu por amor? Quem não sofreu? Pois é, ela sofre. Rose tem a sua primeira grande decepção, grande desilusão amorosa. Só que o bonito desse dorama é que ao invés da Rose se entregar, ficar presa ali nesse relacionamento, a Rose, ela sempre se supera. Ela sempre pensa que aquilo ali serviu para o crescimento dela. E com essa virada de chave, a Rose decide voltar a estudar. Só que estudar psicologia. Ela se interessa por essa área, na área da arte. E ela começa do zero. Ela decide se mudar de cidade. Ela não mantém mais contato com esse rapaz, embora ele não entenda o término deles e fique a procurá-la. Pessoal, passam-se anos ali. Rose vai trabalhar numa cafeteria. Rose, ela começa do zero. Porque ela sempre pensa que o que ela pode melhorar. E nesse momento da sua vida, ela pensa muito que ela precisa voltar a se encontrar. E ali ela vai conhecer o seu segundo amor. O seu segundo amor ela encontra onde ela estuda na faculdade. E ele logo arruma um lugar para que ela possa estar morando no mesmo prédio que ele. E ele, apaixonado já por ela, tenta sim se aproximar, até que aos poucos ele vai conseguindo conquistar o coração de Rose. Esse homem, ele é cuidadoso. Esse homem, ao contrário do outro, ele sempre pensa na Rose em primeiro lugar. Só que esse homem tem um problema. Ele tem um problema de autoestima. Ele sempre se acha inferior. Ele, no fundo, não acredita que uma mulher tão linda como a Rose poderia amá-lo. No fundo, ele sempre acha que ele não é bom o suficiente, então ele tenta ser perfeito. Ele cozinha para Rose, ele cuida dela quando ela está doente. Isso para ela é muito bom, ela precisa desse momento. É um homem simples, que é um homem que não tem dinheiro, ao contrário do outro, mas também tem ambições. Ele também tem um desejo de abrir uma empresa na área de tecnologia. Mais uma vez, a tecnologia sendo mostrada no dorama. Aí já muda também. Toda vez você vê, muda os celulares, muda a forma como as pessoas se comunicam virtualmente. Começa esse trabalho dele, que ele é uma pessoa que trabalha com o TI. O TI estava começando. Então é muito interessante. A Rose é uma pessoa tão equilibrada
que ela tem as suas economias, ela volta a trabalhar numa editora e ali eles começam a iniciar nessa editora um trabalho com, ao invés de livros impressos, também livros digitais, os e-books, no começo disso tudo. Então ela é uma mulher arrojada, é uma mulher à frente do seu tempo. E esse relacionamento vai se estreitando. Os dois se casam, gente. Os dois se casam. A mãe desse homem é terrível. Ela é uma sogra horrorosa que ninguém gostaria de ter. Mulher preconceituosa, uma mulher com a cabeça muito pequena, cabeça de gente assim ignorante. E Rose é uma mulher à frente do seu tempo. E ela aguenta tudo. E ao contrário do primeiro relacionamento dela, eu posso dizer que esse relacionamento é calmaria, é tranquilidade, é segurança. Mas é também algo que faz com que a Rose se torne uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais ponderada nas suas ações, não tão impulsiva como ela era no primeiro relacionamento dela. E aí, o que acontece? Esse rapaz, devido à baixa estima que ele tem, ele começa a manipular a Rose. E aí ele começa a fazer com que a Rose pare de trabalhar, porque ela não precisa trabalhar. A Rose empresta suas economias para que ele abra uma empresa. Ele é uma pessoa honesta. Ele abre a empresa e aí ele começa a querer sustentar toda a casa. Deixar a Rose como uma dona de casa, como a mãe dele é. Mas a Rose, ela não é assim. Ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa com espírito livre. E aí ela engravida. E esse filho, essa filha que ela tem, é algo muito especial na vida dela. A gente pensa que essa filha pode ser algo que vai prendê-la, mas não, somente a liberta mais. É uma companhia, é um elo, faz parte da vida dela, desse relacionamento, que mesmo que não dure, tem essa criança. E foi lindo e fez parte da sua história, porque é assim que a Rose vê as coisas. Enfim, esse homem cada vez mais, usando de manipulação, ele consegue fazer com que a Rose fique ali debaixo dele. Só que ele vai no lugar dela, ela vai buscar a menina cresce, a filhinha deles, né? Ela dá esse tempo na carreira dela, ela dá esse tempo, esse hiato enorme na vida dela. Quando a menina já está com os 8 aninhos, por aí, a empresa do marido já está caminhando bem, ele está conseguindo seguir em frente, ela vai e manda uma proposta para uma escola, para ela voltar a trabalhar. Gente, não há nada demais. Rose queria voltar a trabalhar. Ele vai, quando ela é aceita na escola, ele olhava os e-mails dela, olhava o celular dela, ele vai e manda um e-mail falando que ela estaria grávida de novo, que ela não poderia aceitar o convite. A Rose já está por aqui desse relacionamento. Ela não aguenta mais, ela se sente sufocada, ela não se sente mais bem com ele, ela percebe a manipulação dele, então ela resolve botar um fim, porque ela descobre isso. Esse homem, ele fica muito mal. Ele fica muito mal porque ele não aceita esse término. Para ele, ele tinha a idealização daquele romance, daquele casamento perfeito, daquela mulher perfeita, da qual a Rose nunca foi. E ela nunca mentiu para ele. Rose decide voltar para a sua cidade natal, que é Pequim, e ali ela vai voltar ao seu processo ali, junto à galeria de arte, junto àquela marchand que ela conheceu. Mas agora essa marchand gostaria de ter uma galeria de arte. E ela convida a Rose para estar junto com ela, porque ela sabe do que a Rose é capaz. E quando ela vai visitar a Rose, enquanto a Rose estava casada, ela fica assustada. Rose não se arruma mais. Rose perdeu aquele brilho no olhar. Ela estava conformada com aquela vida. E ela coloca na Rose uma inquietação. Uma coisa, Rose, você não é assim. Você não é assim. Você é livre.
Então, quando a Rose volta, ela volta a trabalhar com essa moça. E ali, a Rose volta para uma nova fase. Rose está diferente, gente. Rose é muito mais madura. Rose é uma mulher muito mais experiente. E ali ela vai conhecer o seu terceiro amor. Esse seu terceiro amor talvez seja a sua alma gêmea. Gente, muito lindo o amor dos dois. Um homem maduro, um homem sofrido, um homem que tem algo que o faz querer reviver a vida intensamente, não de forma irresponsável, mas viver cada dia como se aquele dia fosse o último. Rose vai descobrir o que é o problema deste homem e os dois vão desenvolver juntos um relacionamento muito forte, muito bonito, muito bonito. Mas esse relacionamento também é interrompido. Terceiro relacionamento de Rose. Enquanto Rose segue em frente, os outros dois homens dos quais ela relacionou não conseguem fazer. Os dois continuam solteiros, os dois continuam apaixonados pela Rose, mas que na verdade não é uma paixão, mas sim uma obstinação, porque a perderam. Os dois não conseguem seguir em frente, não conseguem buscar conhecer outras pessoas e abrir os seus corações. Um, porque tem preguiça de viver todo aquele processo da conquista e de tudo mais. O outro, porque ele ficou realmente afixado num objetivo e não olhou para os lados. Mas Rose não. Rose seguiu em frente. Rose, ela não tem medo de amar. Ela abre o seu coração. Ela sabe que a vida é um caminho que não está escrito. Ela faz a sua história. Ela escreve os seus passos. Ela não tem medo. Ela é corajosa. Ela é uma pessoa que busca um autoconhecimento. E não tem medo de se relacionar. Mas esse terceiro relacionamento mexeu muito com a Rose. Esse relacionamento foi uma grande perda. Muitos anos se passam. Rose agora é uma mulher bem-sucedida. Ela lida com esses dois outros homens na sua vida de forma muito tranquila. Embora eles queiram ainda voltar, ela consegue dar uma lição de moral neles. Ela consegue ensiná-los e mostrar para eles que não há mais volta. Que quando um fio se rompe, ele se rompe. Não tem como consertar. E que aqueles relacionamentos foram muito importantes para a sua vida. Mas que foi passado, que passaram. E aí ela se dá um novo. Ela se dá um novo e começa a aprender algo que ela nunca imaginaria que aprenderia. Ali ela conhece um rapaz 20 anos mais novo do que ela. E o dorama termina assim. O dorama, ele termina sem um final fechado. Quando o rapaz vai se despedir dela no aeroporto, ela fala: não faz promessa. Eu não preciso e você não precisa disso. Deixa a vida acontecer. Deixa as coisas. Não se prenda por mim. Não se prenda por ninguém. E é exatamente isso. Rose, ela hoje, ela entende que ela não precisa ser presa a ninguém. Ela precisa dela mesmo, para ser feliz. E se houver algum relacionamento, não é idade, não é condição social que vai impedir Rose de se relacionar. Porque para ela isso não é importante. Para ela o importante é viver a vida intensamente, da forma mais linda que ela puder. Ela é livre, tem um espírito livre
e seu caminho ainda está para ser escrito e traçado. Este lindo dorama tocou muito meu coração. Eu acredito muito nisso. Rose é uma história de resiliência, uma história de superação e de muito amor. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha com spoiler, com tudo. Se vocês quiserem assistir esse dorama, façam. Deixem aqui o seu like, o seu comentário e sigam o meu canal. Bye, bye!